Ai, meu Deus, o tédio é horrível, eu não suporto o tédio. Ai, nossa, sabe aqueles momentos que você tá sem fazer nada? Ai, credo. Ai, Deus me não precisa estar sem fazer alguma coisa. Se eu tô em casa, já vou maratonar, já vou faxinar, já vou, sei lá, ler, ficar no celular, né, ficar lá nas redes sociais, ler minha pilha de livros que tá lá me esperando. Tudo isso, obviamente, é muito gostoso, né? Vou ficar com meu marido, com a minha esposa, meus filhos e, sei lá, fazer escultura de papel machê, cozinhar, não sei o que você faz na sua casa, mas assim, é óbvio que tudo isso é muito gostoso. Porém, você consegue ficar sem isso? Né? Consegue ficar quieto? E qual a importância de ficar quieto? Qual a importância de não desaprender essa quietude e qual a importância de se entregar de vez em quando, né? A esses momentos de quietude, de maior interiorização, de aprofundamento no silêncio, né? No desconhecido, na lentidão. Muitas vezes a gente tem um horror ao tédio, né? Como se fosse, assim, realmente algo que nos tirasse, assim, a graça de viver. E o vazio, então, sabe? Nossa, tô sem fazer nada, nada. Nossa, como se aquilo fosse um inimigo. Outro dia eu escrevi. Ela percebeu que o seu desespero não vinha exatamente, eu escrevi mais ou menos assim, ela percebeu que o seu desespero não vinha exatamente dos momentos de tédio ou de vazio, mas da luta contra o tédio ou o vazio, né? Ou seja, o mal-estar que se instalava, ele não vinha propriamente do tédio ou do vazio, mas da luta. Não posso sentir tédio, não posso sentir vazio, que horror! Não querer aceitar aquele estado, né? Não aceitar aquele estado, querer sair de lá e ir pra onde? Pra um estado de fazer coisas, né? Lista de tarefas, fazer coisas, né? Fazer coisas. Até ficar bem cansado e dormir, né? Acabou. A gente pode alcançar espaços de vazio ao longo do nosso dia. E quando a gente está muito identificado com a correria, com, enfim, tá sempre fazendo alguma coisa, quando a gente tá muito identificado com isso, esses momentos de vazio assustam. Começa a cair num estado de quietude, de mais interiorização, né? Mais em contato com esse seu terreno que não foi tão colonizado, né? Pela palavra, pelos aprendizados, pelas experiências passadas, um terreno mais virgem, um terreno mais singular, mais seu. E aí, né, mais quieto, mais lento, tem um outro tempo, né? E aí você começa a cair nesse lugar e vem o desespero, porque não é comum, assusta, é desconhecido, e o desconhecido assusta. E aí, tava pensando nisso esses dias, como a gente acaba ganhando passando como se fosse assim para outro nível de autoconhecimento, digamos assim, né, para outra profundidade. A gente acaba descobrindo outras camadas em nós quando a gente interrompe esse movimento quase automático, muitas vezes, de fugir do vazio e do tédio e se permite se entregar, né? Simplesmente se permitir ficar entediado, ficar quieto, sentir aquele vazio, sem considerá-lo um inimigo, sentir aquele tédio sem considerar uma ameaça, sabe, ao seu dia, nossa, meu Deus, sabe, assim, algo de mágico acontece quando você começa a se abrir para esses momentos de quietude ao longo do seu dia. Ali acontece realmente a mudança, sabe? As mudanças, as transformações que enfim, podem acontecer, transformações bonitas, assim, que podem acontecer dentro da gente ao longo da nossa vida. Não adianta eu falar, você precisa experimentar e ver o que acontece. Para algumas pessoas é muito difícil, para algumas pessoas a gente, se ficar quieto assim, vai começar a ter muitos pensamentos perturbadores, vai começar a ter crise de ansiedade, vai começar a pensar um monte de coisa, sabe? Difícil, negativa, sabe aquela coisa? Ah, meu Deus, sabe? Vai criar cenários horríveis. Então, isso pode acontecer, já aconteceu comigo muito quando eu era mais nova. Eu não conseguia, né, ficar quieta. Eu acho que o problema é esse, não é nem fazer muita coisa, porque a gente vive num tempo em que se faz muita coisa, são muitas demandas mesmo. Mas a questão não é nem fazer muita coisa. Se a pessoa faz muita coisa e quando ela tá quieta, se a luz elétrica acabou, ela consegue ficar quieta? Sabe, 1 hora, 2 horas, 3 horas, tá tudo bem? Ela não desmorona? Então tá tudo bem. É igual aquela coisa, você fazer muita coisa não significa que você não esteja inteiro em cada coisa, necessariamente. É
perfeitamente possível fazer muita coisa e estar inteiro em cada coisa que se faz, né? Fazer muita coisa não quer dizer que você tá disperso, ou que você tá, né? E fazer muita coisa também não quer dizer que você está fugindo, que você está se alienando de si nas coisas que você está fazendo. É algo que você percebe, eu acho, se você está se alienando de si, sabe? Se você está fugindo de si ao fazer muita coisa, é algo que você percebe justamente quando você para de fazer muita coisa. Fica parado, né? Sem fazer nada, sentindo vazio, vazio acho que é melhor que nada, né? Se abrindo para esse vazio. E aí se você desmorona, se você se desmorona nesse momento, aí você vê que você tá com dificuldade, né? Porque você tá muito identificado com as coisas e muito distante de si. Muito distante de si. É entrar em contato com essa interioridade, com essa singularidade, com esse espaço mais descontaminado das palavras, das experiências, dos aprendizados, das experiências passadas, sabe? Entrar em contato com esse lugar vazio mesmo, né? É entrar em contato consigo mesmo. Entrar em contato consigo mesmo. Desmoronar, se desmoronar cada vez que esse vazio se abre, esse tédio, no meu entendimento, ele tem a ver justamente com isso, com distância de si, desconexão de si, né? Então é muito interessante a gente se abrir pra sentir esse vazio, esse tédio. Não é, ai que delícia, não, é pelo contrário, né? Sair dessa euforia, das coisas, dos objetivos, das intenções e simplesmente ser ali, ser, né? Ser. Sentir a respiração, parar, né? Sentir assim. Vem uma lembrança, aí seu pensamento voou, vem um plano, voou, mas depois quietou, né? Você fica nesse espaço entre palavra e não palavra e quando você vê, você se surpreende porque você ficou um tempão sem palavra nenhuma. Seu cérebro tá ali funcionando porque você tá vivo, né? O cérebro não para, mas as palavras pararam. Acho que a tagarelice da mente, a tagarelice, né? Acho que é a melhor palavra. Da mente foi um dos motivos pelos quais eu comecei a meditar. A minha mente era muito tagarela, como a mente de tantos de nós, e não havia muitos espaços assim de quietude, né? Eu estava sempre ocupada ou fazendo alguma coisa ou pensando. Não tinha muitos espaços entre as ações e os pensamentos, né? Não tinha muitos espaços em que eu simplesmente era, né? Que eu simplesmente era. Nossa, Lili, mas puxa vida, como ficar sem fazer nada? Você tá falando de fazer nada, mas fazer nada é impossível? Esse é o tipo de questionamento que eu tinha, né? Esse era o tipo de questionamento que eu tinha. Até que eu fui conseguindo abrir mais espaços, né, dentro de mim, mais silêncios, e eu fui percebendo que existe um estado de quietude, né? Então experimentem, se tá muito difícil, eu acho que é mais um sinal de que vale a pena, sabe? Continuar aí nessa experimentação, né? E ver onde vai dar, sem expectativa, né? Ah, vou fazer isso pra conseguir isso, não, pelo contrário, né? Não é um movimento de se colocar uma intenção e ficar muito ativo nesse processo, pelo contrário, é um movimento de recuo, para deixar, né, para deixar as coisas acontecerem, um movimento de recuo para ver o que acontece. Se acontece, vai fazendo, né, uma prática meditativa, não precisa ficar sentado em posição meditativa, né, não, é só ficar de boa, de olho aberto, sentindo,